Oiê! Oiê, ótima tarde! Vamos mais uma jornada do líder inteligente. Sejam todos muito bem-vindos! Bem-vindo aí ao nosso 17º episódio, 17 episódios desta jornada do líder inteligente. São 21, é uma série com 21 episódios. E cada dia estamos aqui com um assunto diferente, com um assunto para alavancar a sua liderança. E hoje não vai ser diferente. Vamos só comunicar o pessoal aqui, mandar o aviãozinho, dizer que já estamos aqui ao vivo. Muito bem, ótima tarde, Tony. Seja bem-vindo. Nosso assunto de hoje é um assunto mega interessante. Vamos falar como líder inteligente dar feedback. Feedback é uma das ferramentas mais utilizadas no mundo corporativo. Entretanto, é uma das mais difíceis. Eu vejo que os líderes eles têm muito problema e dificuldade em promover um feedback. E às vezes esses problemas, essa dificuldade, ela acaba sendo cultural. É porque aquele líder, ele não foi preparado para isso. Ele não foi preparado nem para dar e muito menos para receber o feedback. E aí é uma ferramenta de comunicação que, se ela não for treinada, lapidada, a gente começa com grandes problemas dentro das empresas. E o líder inteligente, ele precisa ter essa habilidade para promover esse feedback de maneira assertiva, de maneira que não seja lá um feedback, não é? Porque o feedback é aquele que se acaba, detona a vida da pessoa e às vezes causa até um bloqueio nela, de maneira que ela poderia ser um profissional, uma profissional melhor, e às vezes não é, por conta daquele feedback mal dado pelo líder, ou muitas vezes por não ter tido o preparo que deveria ter tido para poder receber esse feedback. Então já deu para ver que o nosso assunto de hoje vai ser um assunto mega importante para a sua liderança. Líder, você que está aqui, precisa entender que esta habilidade é uma das habilidades mais requisitadas aí no mundo dos negócios. Ótima tarde, Mari, seja muito bem-vinda. Bora lá então convidar o pessoal para chegar aqui para a live para aprender hoje com essa técnica, que é uma técnica importantíssima para que a gente consiga ter um sucesso na nossa liderança, é saber promover um feedback. Me ajudem aí, vamos mandar o aviãozinho e convidar o pessoal para chegar aqui nessa live de hoje. 17º elo já, gente. Essa jornada está sendo incrível. Já foram muitos assuntos, né, que nós trouxemos aqui. Muitas técnicas para desenvolver sua liderança. Está ficando gravado no feed, mas não vai ficar por muito tempo. Antes da gente terminar essa jornada, os vídeos já terão saídos aí do feed. Então, se você perdeu algum dia, corre lá para assistir, para poder anotar e ficar aí afiadinho e ter uma liderança inteligente. Bora lá? Já tá com seu caderno aí em mãos? Sua caneta? Eu falo que você não tem que anotar no papel, porque papel você perde. Pega um caderninho, um bloco de anotações, para que você possa hoje compreender aí sobre esta ferramenta importantíssima do feedback, para que ela não se torne um feedback, não é? Para que você de fato consiga desenvolver uma comunicação bem assertiva. Primeira coisa que a gente precisa entender é o que é feedback, né? O que é feedback, Francine? Como é que funciona o feedback? De onde vem essa palavra? Por que precisa usar? Então, primeira coisa que a gente precisa compreender. O feedback ela é uma palavra em inglês que não tem tradução para o português. E ela tem uma seguinte função, é de retroalimentar ou de dar a resposta a alguém sobre um determinado comportamento. Simples assim. Então, eu preciso retroalimentar a pessoa de informação ou dar a resposta a ela sobre um determinado comportamento. Então, é um retorno.
a gente classifica ele como um retorno. E o feedback, quando ele não é dado de maneira correta, de maneira assertiva, a desenvolver ali uma competência, você acaba criando um bloqueio. E esse bloqueio começa a agir negativamente. Negativamente na sua vida, negativamente dentro da empresa, negativamente com os colegas de trabalho. E aí cria-se uma barreira e essa barreira, infelizmente, começa a ter muitos problemas. Então, o real benefício do feedback é você compreender aonde você está e o que é que você precisa para melhorar e chegar onde você deveria chegar. Então, quando eu tenho esta compreensão, automaticamente o feedback se torna algo positivo. Mas o líder, ele precisa ter esta habilidade para conseguir passar isso de uma maneira muito técnica, porque ele vai lidar com crenças e com emoções do receptor. E se eu, como emissora desse feedback, que vou lidar com crenças, vou lidar com as emoções dele, se eu não tiver técnica para isso, aí o feedback se torna uma ferramenta negativa. Então, não é depreciar alguém, muito pelo contrário, não seria nem depreciar e muito menos criar uma resistência, é exatamente mostrar como uma ferramenta de gestão avaliativa, por meio de uma técnica de comunicação, como que você ajuda o outro a performar melhor. Como que você ajuda o outro a entregar melhor, a entregar melhores resultados, a ter uma performance melhor. E aí, gente, o preparo do líder é muito importante. O líder inteligente, ele compreende essa questão como algo ali de maneira que ele possa, de fato, criar outros liderados, desenvolver outras pessoas, fazer com que as pessoas cresçam, com que as pessoas avancem, como por meio de um feedback. E aí eu vou trazer para vocês 4 passos. São 4 passos importantíssimos para a gente poder conseguir ter um feedback assertivo. Até porque nós precisamos entender o seguinte: ninguém, absolutamente ninguém, sai de casa num dia pela manhã e fala assim: hoje eu vou fracassar, hoje eu quero ser o pior profissional, hoje eu quero ser o pior líder, hoje eu quero ser a pior pessoa dentro da empresa. Ninguém fala isso, sabe? Todo mundo sai de casa para entregar um trabalho e entregar um trabalho de excelência. Então, se a pessoa não sai com esse pensamento: hoje eu vou fracassar, hoje eu vou ser a pior pessoa, hoje eu não vou entregar nenhum resultado dentro da empresa, ninguém faz isso. E aí o líder precisa ter essa consciência de que ele está lidando com um ser humano, com erros e acertos, com um ser humano em processo de desenvolvimento. E com essa consciência, eu vou promover um feedback mais adequado. Eu vou promover um feedback que possa transformar a vida daquele meu liderado, que possa ajudá-lo dentro de um processo de desenvolvimento. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o feedback, ele precisa ser descritivo. Anote aí, ele precisa ser descritivo e não avaliativo. O que é ser descritivo, Francine? Eu preciso narrar os fatos, mostrar para o meu liderado quais foram as situações que me permitiram chegar e conversar com ele para que tenha um processo de correção. E ali, na hora de narrar esses fatos, na hora de descrever esses fatos, eu preciso ser específico. Segunda coisa que você precisa anotar aí: eu preciso ser específico. E o específico é ter ali clareza de informações. Por exemplo, vamos supor que o seu liderado, ele tratou mal um cliente. Então você precisa descrever que situação que foi essa e ser específico. Que cliente foi esse? Quando foi que ele tratou mal esse cliente? Quando foi que ele falou alto com esse cliente? E aí, com isso, você vai mostrar para ele o terceiro ponto: qual é o impacto que um comportamento como esse pode gerar dentro da empresa, dentro da organização. Esse feedback, ele faz com que a pessoa olhe para a situação e aí ela vai ter alguns comportamentos que eu vou falar já já.
Mas é importante que o líder não passe muito tempo desse assunto para poder tratar aquela questão. Porque às vezes o assunto aconteceu, uma situação como essa aconteceu semana passada. E aí o líder resolve que vai esperar o resultado da avaliação de desempenho daqui 6 meses para poder tratar desse assunto. Já era, você não conseguiu ajudar esse colaborador no processo de desenvolvimento. Outro feedback muito importante, às vezes é questão de atraso na empresa. Pode ser que na cultura da sua empresa não é permitido isso, tem que bater cartão, tem o horário certo. E aí, você como líder precisa promover esse feedback, descrever a situação. Ó, tal dia você chegou atrasado, tal dia você demorou tantos minutos, ser específico e mostrar o impacto. Com esse seu atraso, os clientes ficam aguardando, a sua equipe fica aguardando a sua parte dentro do processo para ela concluir. Então, a nossa meta, o nosso objetivo não está sendo atingido por conta deste determinado comportamento. Tá acontecendo alguma coisa? Como é que a gente vai resolver isso? Então aí, gente, é muito importante esta clareza de informação. Nós, infelizmente, dentro da nossa cultura, né, do nosso país, a gente não foi ensinado a promover um feedback. Às vezes a gente vai, por exemplo, num restaurante e você não foi bem atendido. O que a gente faz? A gente simplesmente não fala que a gente não gostou daquele atendimento, a gente vai embora e a gente nunca mais volta. Então, quando se torna líder, a gente leva este mesmo hábito para dentro da empresa, não é? E se a gente leva esse mesmo hábito para dentro da empresa, a gente se cala. A gente se cala diante daquelas situações que às vezes um simples feedback resolveria. Às vezes uma simples conversa resolveria. E o fato da gente se calar, a gente começa num diálogo interno. E esse diálogo interno nosso, ele começa a se tornar negativo. Porque aí você não pode nem mais olhar pra cara daquela pessoa, daquele fulano, daquele ciclano. Por quê? Porque você não conseguiu emitir um feedback, a pessoa não sabe o que tá acontecendo e a gente começa o bloqueio com aquela pessoa. Então é muito importante que você mostre os caminhos, que você fale, que você promova. Em processos de recrutamento e seleção, por exemplo, acontece muito, às vezes quando eu vou fazer um processo de recrutamento, avaliar, né? Avaliar se aquela pessoa sabe dar ou receber um feedback. E aí, às vezes, você faz uma pergunta, né? Onde você quer chegar se você for contratado? Ah, eu quero ser líder, eu quero liderar, eu me vejo conduzindo equipes, eu me vejo comemorando os resultados. Ok, muito bom. Muito legal isso. Mas vamos pensar por outro lado. Você se vê trazendo um liderado seu e ministrando, falando com ele sobre um feedback corretivo? Um feedback de mudança de comportamento? Você se vê você precisando ter que demitir alguém por conta do comportamento? Aí a pessoa já fica assim, né? Aí ela já vai se acomodando ali, já vai refletindo um pouco mais. Porque o ser líder é você entender que você tem responsabilidades que te geram coisas positivas, mas você tem responsabilidades que muitas vezes vão gerar resultados negativos, que é o que você talvez não gostaria. E o feedback é como se fosse ali um apontamento de comportamento, um apontamento de situações que faz com que a pessoa avance ou não. Na ausência desse feedback, ela pode não conseguir avançar. Ela pode não conseguir entregar o que ela precisa entregar. E aí compromete a visão da empresa, compromete as metas da empresa. Me diga se isso faz sentido para você. Responde aí pra mim, vamos lá, comece a interagir comigo aí. Faz sentido isso, gente? Quem já brincou daquela brincadeira assim, tá quente, tá frio, né? Você vai andando, alguém esconde um objeto, esconde alguma coisa, aí você vai andando ali, a pessoa fala, tá frio, tá gelado, ou tá ficando morno, tá quente, né? O que é isso? Isso é quando você vai direcionando o caminho. A gente vai direcionando o caminho e vai mostrando, ó, por aqui você tá frio, tá gelado se você for por esse caminho. Aí a pessoa vai, corrige um pouco a rota, ela anda mais um pouquinho e fala, ó, tá ficando morno, está ficando quente, pronto. O feedback, ele é basicamente isso.
O líder ele precisa ter essa competência de direcionar o seu liderado, se ele está gelado, se ele está frio, se ele está morno, se ele está quente, dentro de determinada atividade. E quando isso não acontece, a gente não consegue um resultado que nós deveríamos, né? Quando o líder não desenvolve essa competência de dar feedback, a gente não tem o resultado que deveríamos ter. E por outro lado, o liderado também, ele precisa ter essa habilidade de receber feedbacks. Eu treino muitas empresas, agora em outubro, inclusive, eu vou treinar uma empresa lá no Mato Grosso e falar exatamente sobre como o líder vai dar um feedback, mas eu vou treinar os liderados também sobre como eles vão receber o feedback. E aí eu falo que você vai para receber um feedback como um presente. É um presente para você. E esse presente, ele vai te ajudar a ter outros presentes se você for aberto para receber esse feedback. Quando você não vai fechado, quando você vai ali, olha que legal. Eu falo que eles têm que ir totalmente feliz, né? Tem que ir feliz. Vou receber um feedback agora, minha oportunidade ali. E pode ser uma oportunidade de melhoria, pode ser uma oportunidade de crescimento muito grande. E eu sempre falo isso, porque como é que a gente vai gerir as nossas emoções ao receber um feedback? Nós vamos gerir dessa forma, nós vamos enxergar como uma oportunidade. Porque se ninguém me falar se o caminho tá frio, se o caminho tá morno, tá gelado ou se tá quente, eu não sei se eu estou indo bem ou não. E aí, este é um grande papel do líder, gente. O líder, se ele não tem essa habilidade, ele começa a minar a força de crescimento do seu liderado. Ele começa a viver numa harmonia artificial. O que a gente chama de harmonia artificial? Você finge daí que você tá fazendo, eu finjo daqui que eu tô recebendo e que tá tudo bem. Aí no final do mês a gente finge também que a gente teve resultado. É uma harmonia artificial. E essa harmonia artificial, ela vai inchando e ela começa a se tornar uma bolha. E a qualquer momento essa bolha, ela pode vir a explodir, a estourar. E aí, quando estoura, a gente pode não aproveitar mais nada. Então, ao invés da gente promover uma harmonia artificial no nosso ambiente de trabalho, na nossa empresa, na nossa organização, como líder, promova uma cultura de feedback. E como é que a gente faz para promover uma cultura de feedback? Nós precisamos entender que feedback não é só algo corretivo. Eu não gosto de falar muita palavra negativo. Eu gosto de falar palavras que te dão aí um sentido de pontos de melhorias para você. E o feedback é isso. Não é só você trazer algo ali que precisa ser melhorado, mas você também trazer ali um reconhecimento. E tem muitos líderes que têm essa dificuldade de reconhecer. A gente já falou sobre isso em outras lives, em outros momentos. Mas se a gente começa a cultivar uma cultura de reconhecimento, a gente vai abrindo mais aquela pessoa para receber ali um feedback construtivo, um feedback corretivo. Porque você está criando uma cultura de reconhecimento. E ao criar essa cultura de reconhecimento, isso facilita nas emoções e nas crenças do outro quando você vai mostrar ali um ponto que ele precisa corrigir, que ele precisa reconstruir. É como você vai depositando, sabe? Você deposita e depois você tem como sacar. Agora, se eu quero só saque, chega uma hora que isso zera. E aí você não tem mais nada ali no seu caixa, na sua conta bancária, para você sacar. Então, eu preciso depositar para depois sacar. E o feedback, ele é isso. Eu deposito, eu reconheço, eu crio essa cultura e aí eu vou sacando ali de maneira que eu vou mostrando os pontos a serem construtivos. Agora, quais são os comportamentos, né? Muitas vezes quando a pessoa não está preparada, quando o seu liderado não está preparado para isso, quais os comportamentos? Primeiro comportamento que ele pode ter é de indiferença. Eu já tive feedbacks que eu promovi e que a pessoa ela era tão, mas tão despreparada que no dia seguinte ela nem olhou na minha cara.
Por que ela não olhou na minha cara? Porque ela não estava preparada para receber aquele feedback. A cultura, a empresa, de onde ela veio, não é? O trabalho que ela desenvolvia, a forma de cultura que ela veio trazendo para dentro da minha empresa, chegou no momento em que ela não estava preparada para aquele ponto específico construtivo. E aí, às vezes, é importante a gente dar esse tempo também para a pessoa elaborar tudo aquilo para que ela possa compreender melhor, muitas vezes para digerir. Então, este é um ponto importante que às vezes tem esse comportamento do seu liderado. Outra situação que pode vir a acontecer é de negação. Às vezes, você promove um feedback ali, vamos supor que naquele dia aquela pessoa tratou mal o seu colega de trabalho e você promove aquele feedback, a primeira tendência é ela dizer que a responsabilidade foi do outro, que o comportamento mal foi do outro, então ela nega. Além dela negar, ela pode vir com um processo ali de conflito e aí ela começa a transferir a responsabilidade. Quando ela transfere essa responsabilidade, é um nível também de maturidade, porque ela não está olhando para o comportamento dela, ela não está olhando para como ela deveria agir, como ela deveria fazer. E quando isso ocorre, gente, eu preciso novamente trazer evidências, eu preciso ser específico, ser muito descritivo e mostrar o impacto daquele comportamento na equipe, o impacto daquele comportamento no resultado. Com esta especificidade, eu vou trazendo mais clareza para a pessoa e eu começo a lançar perguntas para ela. Como você acha que você deveria fazer? Não é? Vamos inverter as ordens. E se fosse você sendo tratado dessa forma, como é que seria o seu comportamento? Então eu começo a trazê-la ali para um processo de visualização e mostrando esse impacto. E isso com muita tranquilidade. Agora, se estabeleceu um conflito, os ânimos começaram a ser alterados, o que eu sempre falo? Para o feedback naquele momento. Ali não é mais a hora de você continuar. Não é mais o momento de você dar sequência. Ali você precisa parar e aí você volta numa outra situação, você volta em outro momento, no dia seguinte, na semana seguinte, volta e retoma esse assunto. Você só não pode deixar ele de lado. Você vai abandonar por um momento e voltar com aquele assunto porque ele precisa ser resolvido. Uma das coisas que a gente gostaria que sempre acontecesse é o processo de aceitação, né? Que ficaria mais fácil. Então, se a pessoa aceitou o feedback, ela percebe que, olha, realmente, muito obrigada, tô percebendo, eu acho que eu posso melhorar. E aí, quando eu recebo um feedback assim, vamos supor que a gente está numa condição de receber e não de dar. Você pode até pedir exemplos, né? Na sua opinião, o que você acha que eu posso fazer para poder melhorar esta entrega, esse comportamento? Se fosse você, o que você faria? E aí fica muito mais fácil. Mas nem sempre é assim. Porém, é importante que o líder entenda que este é um passo que ele precisa ter, é um nível de maturidade que ele precisa desenvolver, é um nível de ação que precisa acontecer se eu quero uma equipe em desenvolvimento, se eu quero resultados, se eu quero que realmente o ambiente tenha mais harmonia. Se o líder conseguir estabelecer uma cultura de feedback, ele consegue de alguma maneira ali ter um resultado muito mais assertivo, ter uma equipe com capacidade de entrega maior. Eu sempre falo que a gente tem os feedbacks construtivos, os feedbacks de reconhecimento, mas também a gente tem um feedback, por exemplo, de avaliação de desempenho, né? Normalmente, as avaliações de desempenho nas empresas, elas acontecem 2 vezes no ano, ou seja, de 6 em 6 meses. Mas eu não preciso esperar um feedback de avaliação de desempenho para poder promover um feedback. Eu preciso entender que tem assuntos corriqueiros no dia a dia, de acordo com os projetos que se tem dentro de uma empresa, de acordo com as metas, com os resultados que a gente precisa alcançar, que tem assuntos que não tem como a gente esperar o resultado de uma avaliação de desempenho. Então, se o líder compreende isso e cria essa cultura de promover feedbacks, tanto de reconhecimento quanto de feedback construtivo, isso facilita você ter o resultado que você deseja com uma equipe mais harmoniosa.
É necessário você gerir as suas emoções, é necessário você ter um planejamento para isso e, de alguma forma, criar hábitos também. Porque ao mesmo tempo que o líder pode promover esse feedback, os liderados entre eles, se eles tiverem um nível de maturidade desenvolvida, eles também podem promover feedback, tanto entre eles quanto deles para com o líder. Ontem, por exemplo, eu fiz uma reunião de business coaching em uma empresa aqui nossa, e eu fui fazer uma reunião com os funcionários da empresa sobre o resultado que nós tivemos da pesquisa de satisfação do cliente. E aí eu fui passando, porque são duas empresas, na verdade, mas com uma sociedade ali apenas, então a gente faz um processo de business coaching nessas duas empresas. Só que as duas empresas, elas estão apenas em bairros diferentes da cidade, mas elas têm o mesmo produto, com equipes diferentes. E curiosamente, a gente teve uma empresa muito mais bem avaliada do que a outra empresa, e onde a outra empresa, o sócio está 100% ali presente. O que será que está acontecendo, né? E quando a gente foi fazer esse feedback, eu fiz uma reunião com todos os funcionários da empresa e pedi para que o sócio não tivesse, e ali eu fui colocando para eles o resultado entre uma empresa e outra, qual foi o resultado avaliativo e extraindo deles. Por que vocês acham que isso acontece? Olha aqui como a gente foi muito bem avaliado nesse quesito, em questão de atendimento, mas por que a gente não foi bem avaliado nesse outro quesito? E vim trazendo para eles, né, cada resposta. E aí a gente percebe muitas vezes o nível de maturidade da equipe. Às vezes tem esse processo de negação, de transferência de responsabilidade. E todas as vezes que tem essa transferência de responsabilidade, a gente precisa de novo mostrar evidência, não é? Mostrar-lhe, olha, é uma oportunidade de melhoria. É o nosso cliente que está falando isso da gente. Então aqui ele está mostrando para nós que nós temos uma oportunidade de melhoria nesses pontos, nesses e nesses. Com maturidade, vamos focar na solução. Quais soluções que nós podemos trazer hoje para que a gente possa, então, começar a criar um plano de ação? E aí foi fluindo, e foi fluindo, e foi fluindo. E eu me lembro de um dos liderados, né, que ele transferiu a responsabilidade para o sócio da empresa. Que é assim, né, essa conta não é minha não, bota essa conta aí na conta do gestor, na conta do empresário, enfim. E aí é muito fácil, né, quando a gente transfere essa responsabilidade, tá? Mas qual que é a sua responsabilidade nesse processo? Como é que a gente desenvolve esse nível de maturidade? E é legal porque aí no final a gente tinha lá umas 15 ações para fazer. O que eu tô querendo dizer para você com tudo isso? É que quando você promove um feedback, precisa ter um plano de ação. E estas ações, elas precisam ser extraídas de todas as partes que estão ali envolvidas. E quando você extrai essas ações, você cria ali, a partir de então, um plano de ação com datas específicas de cada coisa, quem vai fazer o quê, quem vai ser responsável pelo quê, em quanto tempo isso vai acontecer. E por que a gente cria isso? Porque a partir daí a gente começa então a corrigir os resultados, corrigir os comportamentos que nós tivemos e que foram avaliados. E feito isso, gente, quando é que o feedback funciona? Quando eu crio esse plano de ação, quando eu coloco datas e marco ali uma nova data para a gente se reunir. E nessa nova data, a gente vai se reunir para poder avaliar se tudo aquilo que foi falado, se tudo aquilo que foi discutido no nosso feedback, com aquele plano de ação, se foi feito e qual o resultado nós tivemos com isso. E aí você vai eliminando muitos e muitos problemas. Então, assim, pra gente concluir a nossa live de hoje, o nosso episódio de hoje, da jornada do líder inteligente, a gente precisa compreender esses passos de feedback. Quais são esses passo a passo do feedback? Por que nós precisamos fazer? E por que nós temos que estar preparados também para receber? E o quanto que isso pode promover de resultados positivos, de harmonia, quanto que isso pode promover
ali de crescimento na vida de todas as pessoas que são envolvidas dentro desse processo. Isso faz sentido para vocês, gente? Faz sentido? Me diga aí. Me diga se faz sentido. Eu me lembro, né, que na minha carreira de executiva eu precisei criar muito esse hábito de feedback na minha autogestão. Eu não recebia feedbacks e eu queria saber como que estava, se estava tudo certo. E aí eu me lembro que muitas das vezes eu mesma marcava reunião para buscar um feedback sobre tudo aquilo que estava sendo feito. Até porque eu tinha uma liderança acima de mim muito permissiva. E a liderança permissiva, eu explico isso na minha formação de líderes inteligentes, quando é que eu devo ser permissiva. E muitas vezes o líder ele é permissivo com a equipe errada, no momento errado. Mas quando eu tenho um perfil dominante, que pega, faz as coisas acontecerem com prazo e tudo mais, isso me permite ser permissiva, me permite deixar mais à vontade. Porém, eu preciso acompanhar esse processo. O fato é que essas pessoas, né, não acompanhavam esse processo e aí eu precisava criar essas oportunidades. Eu precisava criar estas oportunidades e ao criar estas oportunidades, infelizmente, eu tinha que perguntar. E aí, tá tudo bem? São esses resultados? O que a gente pode fazer de diferente? E eu percebia muito que havia um despreparo muito grande, não sabia nem o que falar, né? Se estava ou não. Então isso é muito importante, que o líder desenvolva essa habilidade, tanto de dar quanto de receber. Não é? E isso já facilita muito para que as pessoas possam crescer, para que as pessoas possam se desenvolver e de alguma maneira ter ali o seu resultado. Olha, a Vini tá falando assim, eu pergunto ao final de cada animação de festa se a mamãe ficou satisfeita com o trabalho. No caso, as maquiagens artísticas que faço. Muito legal você fazer essa pergunta. Às vezes, pelo despreparo das pessoas, pode ser que elas não sejam tão sinceras assim como você gostaria que fosse. O que eu sugeriria para você é fazer ali mesmo uma pesquisa, onde você possa mandar um link para a pessoa responder depois com calma ou ali mesmo no final. Porque aí você vai ter uma resposta mais assertiva, não é? Para que seja um ponto de melhoria. Porque muitas vezes o feedback, que é um feedback só de elogio, só de reconhecimento, ele não te ajuda muito. Ele não te ajuda a melhorar, porque aí você acha que já tá bom, então não preciso melhorar, eu não preciso fazer mais nada. Então é muito importante você ter essa autocrítica, não é? No que pode ser melhorado, no que eu faria diferente. E aí desenvolver mesmo um formulário de pesquisa para que você consiga ter essa resposta. Nessa pesquisa que a gente faz no nosso processo de business coaching nas empresas, a gente faz a pesquisa com os clientes para ver o nível de satisfação. E só para vocês terem uma ideia, né? Eu tenho um cliente que tem uma escola e a gente já tem 4 anos que a gente faz o processo de business coach, que é coach para negócios dentro da organização deles, cresceram e desenvolveram muito. E uma das pesquisas que eu fiz para a gente poder ter realmente a clareza se o atendimento estava bom, quais eram as demandas ali, o tempo de resposta, eu simplesmente mandei um cliente oculto. Eu mandei um cliente oculto nessa escola. Então, a gente tem várias formas da gente fazer essa pesquisa para a gente poder ter a certeza do nosso feedback, isso quando se trata de empresa, de cliente, não é? Então, a gente tem o feedback tanto do nosso cliente, mas também o feedback do nosso cliente interno na nossa empresa, que é o feedback para o nosso colaborador. E aí, mas o feedback do cliente externo, eu mandei uma pessoa, né? Uma não, foi mais de uma.
E para avaliar, e fiz um roteiro, falei, você vai precisar avaliar limpeza, organização, atendimento, tempo de resposta, enfim, clareza nas informações, preciso que tire fotos disfarçadamente, se possível traga vídeos. E foi sensacional, porque ali a gente conseguiu ver aonde que a gente precisava melhorar e o que a gente estava bom, que a gente podia realçar. Então, esse nível de maturidade, ele é importante para receber também. Porque não adianta, às vezes, você pedir um feedback se você não estiver disposto a ouvir, né? Então, o importante é você estar disposto a ouvir e enxergar isso como uma oportunidade de melhoria. Então, você que é líder, que está aqui, você que tem equipes, e tanto para filhos também, você que é pai, mãe, não é? Para marido, para esposa, promova esse feedbacks como oportunidade de melhoria. Começa a praticar isso na sua vida e você vai ver que fica muito mais simples, muito mais fácil. Às vezes o líder ele não quer estabelecer um conflito. Não vou falar não, porque se eu falar a pessoa pode ficar com raiva de mim, ela pode, sabe, nem falar mais comigo. Na hora que eu precisar a pessoa pode não me atender mais, enfim, vou deixar pra lá. E aí, esse deixar pra lá, você está sendo negligente com o processo de desenvolvimento do outro. Porque o líder inteligente, ele compreende que ele é líder para transformar seres humanos melhores, para fazer com que os seres humanos sejam cada vez melhores. E se o líder não promove isso, ele não está sendo um líder inteligente, ele não está agindo com uma inteligência dentro da liderança dele, ele está sendo negligente no papel dele. Faz sentido isso, gente? Me fala. Bom, lembrando vocês que dia 20 de setembro a gente inicia a nossa última turma do ano sobre a formação de líderes inteligentes. Será a última turma, dia 20 de setembro. E nos dias 26, 27, 28 e 29 é a nossa turma de oratória. Nossa turma de oratória, gente, oratória inteligente. Ontem eu com um cliente conversando, ele falou assim, Francine, eu vou correr para matricular na turma de oratória. Você não sabe o que aconteceu comigo. Eu falei, o que aconteceu? Me conte. Eu falei, você não assiste TV, né? Eu falei, não assisto, eu não tenho muito tempo e eu tenho algumas outras prioridades, né? Então não consigo assistir televisão. Ele falou, pois é, fui dar uma entrevista no SBT. SBT, né, gente? Fui dar uma entrevista e vou te falar, meu Deus, foi um caos. Eu falei, tá vendo? Vem fazer o curso de oratória. Porque no nosso curso de oratória, nós preparamos os nossos alunos para dar entrevista. E aí ele foi me explicar, né, o que foi que aconteceu, que ele falou muitas palavras repetidas, que na hora que perguntava ele ficava confuso para responder. E eu falei para ele, olha, porque tudo isso existe técnica. Quando alguém te pergunta alguma coisa, seja numa entrevista, uma entrevista de emprego, uma entrevista para jornal, para rádio, enfim, numa conversa de dois ali, a pergunta ela precisa vir antes da resposta ter um amortecedor. E esse amortecedor é o que vai fazer oxigenar o seu cérebro para você elaborar melhor a resposta. Por exemplo, alguém te fez uma pergunta, e qualquer pergunta, antes de você responder, você pode dizer assim, curiosa a sua pergunta. Ou você pode falar assim, interessante a sua pergunta. Isso me permite até esclarecer, o tempo que você já deu para o seu cérebro. E a gente treina isso, né? Não vou dar muito spoiler aqui não, viu? A gente treina isso com os nossos alunos de oratória, a gente treina esse passo a passo e todos passam por esta etapa dentro desse treinamento. E aquilo vai entrando na nossa mente e a gente vai entendendo técnica por técnica na hora de falar. Então veja, ele é um grande empresário, gente. E a gente tem que estar preparado, porque nunca sabe quando é que isso vai acontecer. Então, dentro do nosso curso de oratória, você vai sair com uma palestra pronta, você vai sair com técnicas específicas para vender qualquer produto ou serviço. Você vai sair com técnicas para você dar uma entrevista, participar de alguma entrevista, seja entrevista em jornal, rádio, enfim, né, na TV, seja uma entrevista de emprego. Você vai sair preparado para iniciar uma conversa e dar sequência numa conversa em relacionamento interpessoal.
Você vai sair sem medo da audiência, sem medo de falar em público, ou seja, várias outras coisas, não é? Você vai sair com técnicas para você fazer uma live, para você fazer uns stories, enfim, várias outras coisas que nós ensinamos dentro do nosso curso de oratória. E em setembro, dos dias 26 a 29 de setembro, nós estaremos aí com mais uma turma e nós vamos ter muita coisa nova nessa turma. Então, se você quer desbravar sua comunicação, desbravar sua forma de falar, vem e participe e aí você vai entender o que é realmente ter uma oratória inteligente. E no dia 20 de setembro, nós iniciaremos a nossa última turma do ano, que é a formação de líderes inteligentes. Os encontros são quinzenais, não é? Depois eu posso te mandar mais informações aí pelo direct para que você tenha acesso e já participe desta turma. Então, assim, é um curso que te leva a ter uma liderança tanto na tua vida pessoal quanto na sua vida profissional e empresarial. Você vai conseguir destravar estratégias que vão fazer com que os seus resultados ainda este ano sejam exponenciais por meio da sua liderança. De que maneira eu me lidero, eu autolidero, de que forma eu vou liderar a minha empresa, de que forma eu vou liderar meus projetos, meus sonhos. E aí eu te entrego técnicas específicas que eu aprendi na minha formação de Business Coaching Orlando, na Flórida. Eu trago essas técnicas para dentro do treinamento. Foi o que fez a minha empresa crescer mais de 300% em menos de um ano, o que me manteve na pandemia. Na pandemia, minha empresa tinha caixa de sobrevivência para 2 anos. Se eu não vendesse nada, absolutamente nada, eu poderia ficar 2 anos ali tranquila. Então, eu ensino essa técnica dentro do meu treinamento, da minha formação de líderes inteligentes. Existem vários bônus, eu tenho várias parcerias com os meus colegas que também dão aula na FGV, né? Eu também sou professora da FGV, e aí eu tenho parcerias com professores da área de finanças, da área de marketing, enfim, várias parcerias, e essas aulas acontecem online. Então é uma mega formação, são 3 meses que você vai ficar comigo e que eu vou te acompanhar passo a passo para ir criando a sua estratégia de liderança. Então, se você é alguém que tenha interesse e deseja avançar mais, corra, tá bom? A gente tem um número limitado para essa turma, porque eu gosto de dar bastante atenção aí para os meus mentorados e a gente tem um limite, óbvio, né? Temos um limite de atendimento, senão a gente não consegue entregar com maestria. Ah, obrigada! Francine, você arrasa. Já tive a oportunidade de assistir sua palestra. Pois é. Venha para o curso de oratória entender todas as técnicas aí que a gente entrega. Minha gente, muito obrigada, né? Nossa meta é não passar dos 40 minutos nas nossas lives, a jornada do líder inteligente. Então já chegamos aqui no nosso tempo. Amanhã nós já estaremos de volta aqui às 12h57. Venha, convide mais pessoas. E se esse episódio de hoje fez sentido para você, eu te convido a compartilhar, a ser um líder que transborde na vida de outras pessoas. Compartilhe ele com alguém, compartilhe ele com alguma empresa, com algum líder, com algum gerente que você acredita que precisa entender essas técnicas de feedback hoje, para que ele seja melhor, para que ele consiga ter os resultados que ele deseja e se desenvolver nessa competência, tá bom? Um grande beijo para você, obrigada e até amanhã às 12h57. Tchau, tchau.